viu, né? A medicação do fim de semana, eu tava lendo aí um tempo atrás, que essa duração prolongada, né? Perfeito, perfeito. Tem muito paciente que relata isso aí. O cara toma na sexta-feira e domingo ele ainda está sentindo que está sensível, ainda está sob efeito da medicação. Então, de fato, aí virou a medicação do final de semana. O cara toma uns comprimidos só e já está coberto. Mas e agora você falar, agora curiosidade. Pô, doutor, eu tomei a Tadalafila, eu já fico, você falou 2 horas, daqui a 2 horas o bichão já tá pra cima. Como é que funciona isso aí, essa resposta? Pô, isso é muito importante. O Tadalafila, ele não é um indutor da ereção, ele é um facilitador da ereção. Não é a catuaba. Não é, não é catuaba com canela. Mas é um facilitador, né? Isso é importante porque não é um botão. É o que você falou, pô, 2 horas então depois, pô, deu 2 horas, eu tô aqui assistindo televisão, vai endurecer. Não é assim, você precisa do estímulo sexual, você precisa ser estimulado. Isso é outra também, é ingenuidade do paciente. O cara vai tomar e acha que vai ter ereção. Não, você precisa ser estimulado sexualmente, você precisa se sentir sexualmente estimulado para ter a ereção. É um facilitador da ereção. A gente tem diferença em relação a isso, a gente pode falar mais para frente, indutores de ereção, que aí são a injeção no pênis. Injeção Certo. intracavernosa. Injeção intracavernosa, eu fazendo a injeção do cara no consultório, um ambiente super tenso, o médico pegando no pênis do cara, injetando. Ar-condicionado no máximo. 5, 10 minutos depois, ereção. Então é um indutor de ereção. Então ali você independe do estímulo E sexual. também é um tratamento essa injeção? É um tratamento. Então, aí a gente já pula para a segunda linha de tratamento. A gente vai destrinchar mais o Tadalafila aqui, a primeira linha, Perfeito. mas a segunda linha a gente entra em injeção intracavernosa. E agora aquele efeito contrário. Pô, doutor, fui ter a relação, o Tadalafila foi super bem. Meu pênis não para de ficar duro agora. E o que pode acontecer? O que pode ser esse caso assim? Assim, o Tadalafila é raríssimo, quase nula essa complicação da ereção sustentada, dolorosa, que a gente pode chamar de priaprismo, né? Aquela ereção sustentada por mais de 3 horas, dolorosa. Isso o Tadalafila A não pessoa gera. tem que ter algum problema para ter isso. Prévio, misturar coisa, muitas vezes droga com Tadalafila, cocaína com Tadalafila, pode dar problema. Mas assim, raríssimo, cara, raríssimo, raríssimo. Esse priapismo já é uma preocupação que a gente tem com a injeção intracavernosa. Aí é bem mais comum o cara que está fazendo injeção no pênis para ter ereção, que está nessa linha de tratamento, ele tem que ter um antídoto em casa, porque pode passar 3 horas, e aí a partir de 3 horas, 4 horas, você pode começar a ter um processo, realmente é mais para frente, de necrose de corpo cavernoso. Sim, mas já é para ficar alerta que não 3 não horas está já faz o normal. antídoto, exatamente. 3 horas é bastante tempo. Eu acho que né? é o suficiente, né? Pra Eu maioria. acho. Acho que Eu tava fazendo conta com 3 no minutos, meu né? dia bom são 2 minutos. 2 minutos, né? Aquela correia já tá no chão. Já me traz o meu Um dia cigarro. bom. Dia O dia bom, bom. aquele dia relaxado e um dia- tranquilo, sem pressa. Ai, meu Deus do céu. E o Tadalafila, porque às vezes a pessoa fala, poxa, você falou das questões da performance, vai muito do desejo, do libido. Ele muda o libido desse paciente também, não? Ele pode mudar indiretamente o libido do paciente. O Tadalafila, como eu te falei, é um vasodilatador focado em função erétil. Função erétil, ereção, né? Tem outras funções que a gente pode falar também do Tadalafila, mas basicamente, primordialmente, a gente está falando de função erétil. Porém, o cara tá com queda de libido, o cara procurou por queda de libido. Posso dar Tadalafila? Depende. Então você vai destrinchar ali, queda de libido. Muitas vezes o cara começa com uma disfunção erétil, ele começa falhando, isso vai gerando um desinteresse sexual nele. Ele começa a evitar a situação do sexo para não passar por aquela situação constrangedora de novo. Isso confunde na cabeça dele. Pô, tô com queda de libido, mas começou com uma disfunção erétil. Aí você vai dar o Tadalafila, ele vai começar a ter ereção, porra, matinal, noturna, a mulher se aproximou, ele pá, porra, aí começa a procurar de novo, melhorou a libido do cara. Então, pô, o Tadalafila melhorou minha libido. Melhorou sua ereção, que era responsável pela sua queda de libido. Você perdeu a confiança e o Tadalafila é sua muleta ali, pelo menos. Exatamente, ele te ajudou a recuperar a confiança e você voltou a procurar sua esposa, seu marido, enfim. Agora, se o problema da queda de libido do cara for hormonal, o cara tem uma testo lá de 120, entendeu? Aí o Tadalafila não vai ajudar na queda, no aumento da libido do cara. O cara vai voltar, pode até falando que melhorou, doutor, melhorou realmente a ereção matinal, mas minha libido não tem interesse nenhum.
entendeu? A libido é essa vontade. Vontade eu não tenho, consigo ter a relação, mas daquele sem jeito. Mas porque a minha mulher me procura, mas se não tiver também não faz diferença para mim, entendeu? É extremamente multifatorial, né? Multifatorial Desde total. a relação do casal a... Libido, principalmente, tocando no tema libido, ela é mais complexa de lidar do que ereção. Ereção, como é que a gente vai falar aqui, é muito linear o tratamento. Vasodilatador via oral, dose máxima, vamos trabalhando até chegar à dose máxima. Não respondeu segunda linha, injeção intracavernosa ou gel intrauretral. Não respondeu terceira linha, prótese peniana. Essa é a linha de tratamento de ereção. Agora, libido, meu amigo, aí, meu irmão, se a causa de queda de libido do cara não for hormonal, que você vai dar hormônio pro cara, ou não for ereção, que você vai melhorar a ereção do cara, se não for essas duas causas, aí é uma bagunça, uma miscelânea. Pode ser o relacionamento do cara, estresse, cabeça, trabalho, saúde, dinheiro, tudo isso pode causar queda de libido. Isso é bom pra mulherada ficar atenta, que às vezes a mulherada entende que é libido e não é libido. Às vezes é só o cara não tá conseguindo entregar e ele acaba não procurando. A mulherada, cara, é impressionante. Assim, quase que... Eu não vou te falar 100% que medicina não dá pra falar isso. Mas a quantidade de mulher que acha que o problema é dela é absurda, cara. O cara começa com disfunção erétil, queda de libido, falhar... A mulher já traz a resposta, não, sou eu, você não tá tendo tesão mais em mim, é o meu corpo, você tá com outra... E não é isso, o cara tem uma doença chamada disfunção erétil, entendeu? Então a gente tem que ajudar o cara. E outra coisa também passou aqui na cabeça, às vezes o momento também, né? Às vezes o cara tá bem, dá aquela caída por um problema de estresse pessoal que foi. Exato, essa maturidade, né? Essa questão da ingenuidade em lidar com performance. Não é assim, não é uma máquina. Entendeu? Então, mulherada, fica esperta aí. Às vezes não é nada disso. Às vezes ele tá precisando de ajuda. Muitas vezes o problema... Não, assim, eu vou te falar que quase 100% das vezes o problema não é você, não é seu corpo, o cara não tá com outro, ele só tá com uma doença que tem que ser tratado. A gente assinou um termo de compromisso com os amigos aí, tá? Não, isso a gente tá tudo certo. Né? Depois do Pix a gente bota no final. Boa. Agora, curiosidade também, a tadalafila. Tem algumas mulheres aí que estão falando que estão tomando tadalafila, tem mudado um pouco. Tem visto diferença para as mulheres? Tem alguma coisa científica já nisso ou não? Não tem nada científico nisso, né? Mas o que se baseia isso é o fato da origem embriológica da glande e do clitóris ser a mesma, né? São órgãos homólogos, acho que o nome é homólogos, que chama a mesma origem, ou análogos ou homólogos, não lembro. Aí você me matou, Aí você pô. matou. Eu sou professor de começo de residência, de faculdade também, você me derrubou agora, pô. Eles são órgãos com a mesma origem embriológica, então... Cara, são muito semelhantes. Anatomicamente, o clitóris, apesar do clitóris, a gente vê ali a parte externa, né, do órgão genital feminino, o clitóris, mas por dentro ele tem muito semelhante à glande, à anatomia. A vascularização é o ponto G feminino e a glande é o ponto G masculino. Então, se a tadalafila aumenta ali, faz uma vasodilatação local e faz uma intumescência de glande, de corpo cavernoso, faz a mesma coisa ali no clitóris e algumas mulheres pode ser que, mas é muito embrionário isso ainda.